E aí, gente, mais uma resenha nesse climinha de chuva perfeito pro livro que eu vou falar agora, que é O Massacre da Família Hope, de Riley Sager. Eu achava que era uma autora, mas é um autor. Enfim, é do mesmo autor de As Sobreviventes e A Casa do Outro Lado do Lago. E olha, que livro, que livro é esse? Esse me deixou louco nas paranoias, nas teorias. É, é muito legal. Mas enfim, sobre o que é a história? É sobre Kitty, que é uma cuidadora de idosos, que tá com dificuldade de arrumar um emprego depois de uma polêmica que ela se envolveu e ninguém quer contratar ela. Felizmente, alguém quis. Só uma pessoa. E essa é a famosa Lenora Hope, a mulher que matou toda a família. Tanto que ela ficou famosa a ponto de ter uma própria canção de roda. Ó, aqui, tá bem atrás aqui. Aos 17 anos, Lenora Hope, alucinada, matou a própria irmã enforcada, matou o pai a facadas e, em delírios febris, tirou a vida da mãe, que era tão feliz. Lenora sempre diz, não fui eu, mas é a única que não morreu. Olha, até que mandou bem na tradução. No original eu achei meio seco. Isso aqui deu mais floreios, assim. Enfim, é tenso. Se não me engano, a história da Lenora aconteceu, acho que nos anos 50, 60, e a Kitty tem... E a história se passa nos 80. E a Kitty já ouviu sobre a Lenora Hope, então ela é um bicho papão pra ela. Mesmo assim, não tendo onde trabalhar, ficar em casa é ruim, já que o pai fica com uma cara de cu, parece... Ih, não é pra falar isso. Mas enfim, o pai dela não é bom pra ficar com ela. Enfim, ela vai morar com a Lenora, já que a Lenora precisa de assistente, de cuidar, ser cuidada constantemente. Lenora tá com, como é que é o nome? Poliomielite no corpo todo, então ela não pode se mexer. A não ser o dedo indicador direito, esquerdo, direito. Só pode mexer assim com o dedo. Então ela só responde respostas básicas de sim ou não. Não é uma vez, sim 2 vezes. Mas Lenora, passando tempo com a Kitty, resolve se abrir para ela. Vai contar a história do que realmente aconteceu. Mesmo com aquele massacre que aconteceu na casa dela, que agora tem um ar bem assombroso, falo depois. A história me lembrou muito Verity, por causa da Lenora, que não pode se mexer, mas mesmo não se mexendo, ela consegue causar um pavor. Não, no caso da Lenora, não senti medo da Lenora, não. Mas a história tenta fazer com que a gente tenha medo, de que ela não... Ela é 2 caras, e realmente, Lenora é 2 caras. Ela mente, ela gosta de mentir, ela gosta de manipular, de causar um certo receio, de emoção na pessoa. Ela gosta de ver as emoções que ela faz na Kitty. E Kitty é apavorada com a Lenora. Mas o que essa história me fez lembrar mesmo é a Lizzie Borden. Lizzie Borden é uma mulher muito famosa lá nos Estados Unidos, que foi conhecida por matar o pai e a madrasta a machadadas. Mas nunca teve provas suficientes para dizer que foi ela mesma que matou. Mas agora ela tem até canção de roda sobre ela matando os pais. E assim como a Lizzie, não teve provas para dizer que foi Lenora mesmo que matou. Não teve nem arma do crime. Lenora estava em outro canto e, assim, diz que ela matou a irmã enforcada. Como que ela conseguiu isso? Ela foi encontrada, foi num salão de baile, num lustre. Como é que ela conseguiu isso, enforcar a irmã? Pois é muito mistério. E a Lenora vai contando tudo aos pouquinhos numa máquina de datilografar. Então, com os dedinhos assim, a história é lenta.
E com essa lentidão deixa a Kitty toda agoniada. Devo dizer que essa história me lembra também a queda da casa de Usher. Por quê? Porque Lenora Hope é uma ricaça e os ricaços da cidade de Kitty e Lenora moram tudo à beira-mar. E o da Lenora é bem à beira-mar, é na beira do penhasco. Então, depois de tanto tempo assim, a casa está quase caindo no precipício. Tanto que quando a Kitty vai andar pela casa, ela vê que tá meio inclinada para o mar. E o povo ali da casa, esqueci de dizer, tem um povo ali, tá todo de boa. Já faz muito tempo que eles moram ali, aquele receio já passou, estão tudo acostumados, a casa vai durar muito tempo. Tá, vai nessa. Já falando que tem outros personagens, vamos para os habitantes da casa. Tem a empregada, não, como é que é o nome dela? Vixe, espera aí. A governanta, senhora Baker. Tem a senhora Baker e o cozinheiro, que também esqueci o nome. Mas enfim, porque o papel dele, na minha opinião, é tão irrelevante. Ele só quer se destacar, mas ele nem cheira nem fede. Pois é. Também tem o jardineiro e a Jessie, que é outra empregada. A senhora Baker e o cozinheiro, eles estão há muito tempo naquela casa. Eles praticamente conheceram a família. Já conhecem a Lenora desde pequena, a família toda. Aí, mas eles não tiveram presentes na noite do massacre. Mas mesmo assim, eles são cheios de mistério. O cozinheiro é reservado e a senhora Baker é uma rígida que não quer papo com ninguém. Só quer que a Kitty faça o seu trabalho. O que ela não faz direito quando Lenora começa a contar a sua história. Além dela saber a existência da Mary. A Mary que é quase uma fantasma nessa história, porque ela era a antiga cuidadora de Lenora. E Lenora e Mary se gostavam muito, eram muito próximas. Mas aconteceu alguma coisa que Mary simplesmente sumiu. Ela não está em lugar nenhum, mas as coisas dela estão ali. Não se sabe para onde ela foi. Então fica um mistério. Dá até a impressão de que ela está escondida na casa. Então a gente vai conhecendo a história através do relato de Lenora, que vai contando aos poucos sobre o passado dela, de como era a vida dela naquela casa. E segundo ela, era uma vida horrível, era uma vida vazia. O pai não a tratava bem, a mãe era doente. E a irmã era bem cruel com ela, ela era ruinzinha. Então Lenora vivia presa ali, sem ter alguém de verdade para conversar. A não ser o Art, o nome do... Eu acho que é Art. Do cozinheiro. Mas enfim, eles eram amigos, mas mesmo assim ela se sentia sufocada. Porque aquele ambiente não era bom para ela, mas ela só vivia ali. Então, eles eram ricos, mas eram aparentemente felizes, já que tinham seus quadros todos felizes, mas era fachada. Mas como eu disse, Lenora é uma narradora não confiável. Pode ser que ela esteja inventando tudo. Tanto que tem uma parte da história que ela fala que ela sempre quis ser uma grande escritora. Então, né, já que ela gosta do jeito que tá fazendo a Kitty se sentir, então ela vai contar do jeito que quer que a Kitty sinta. E dá uma raiva, assim, dá uma agonia, e a gente pira junto com a Kitty. E Kitty Nossa, quando ela não aguenta mais, ela começa a explorar pela casa, não consegue mais focar no serviço dela. Não consegue nem olhar para Lenora direito sem sentir alguma raiva, algum medo. Enfim, dá para ver pela minha empolgação que eu gostei bastante do livro. Me fez teorizar na madrugada. Mas é um livro bom, realmente. Ele cumpre o papel dele de deixar intrigado, de deixar fixado aqui, para saber o que mais vai acontecer, o que aconteceu de verdade,
com a Lenora. Ela matou a família dela. Olha só, é muito bom. As revelações que acontecem, tem mais mistério, é legal. Devo dizer que o título traduzido, Massacre da Família Hope, é bem mais impactante, é mais intrigante do que o título original, que é a única que sobrou. Aqui, né? Massacre da Família Hope é mais potente, mais impactante, dá um certo medo. Parece uma história sanguinária. De fato mas foca mais no suspense, no mistério. Então, é isso. O Massacre da Família Hope vai te deixar intrigado a saber o que de fato aconteceu. Quem é Lenora Hope de verdade? Uma assassina? Uma inocente? Por que ela não falou nada até agora? Até Kitty aparecer. O que ela tem de tão especial, a Kitty? E quando é que a Kitty vai parar quieta e fazer o serviço dela? Ou ir embora da casa? Como qualquer pessoa apavorada, vendo que tá tudo muito bizarro. Eu ia embora. Eu ia embora. Mas enfim, é isso. Essa é a resenha. E obrigado por assistir até aqui. Curta esse vídeo, se você gostou, e compartilhe com os outros. E tchau.